Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma noite. Hoje a gente tem convidado especial, muito especial, por sinal. Boa noite para quem está entrando. Então, hoje estamos aqui com o Danilo. Danilo é enfermeiro. Danilo, boa noite, Ana. Tudo bem? Olha que legal, a gente tem bastante gente do Modelo ADS entrando, eu tô feliz, muito feliz. Eu tenho certeza que logo, logo vocês também estarão aqui. Boa noite, Silvia, tudo bem? A Mel, olha aí quanta gente, Danilo, olha que honra, Danilo. Gente, aqui já conversou bastante, então, pessoal, boa noite, eu tô aqui com o Danilo. Danilo é enfermeiro como nós, tá fazendo o Modelo ADS como muita gente. Ó, a Ana aí, boa noite, Ana. Está fazendo o Modelo ADS com a gente. Hoje a gente vai discutir um assunto bem bacana. Engraçado que semana passada eu até peço desculpa para vocês, a gente já estava com tudo pronto para entrar a live. Meu filho teve uma otite bem pesada, assim, ele está começando a mergulhar na natação e esse ano já foi um ano de otite de repetição por aí. Começou até a sair pus e, enfim, ele começou com muita dor mesmo e aí ia ser complexo a live, sabendo que ele estava ali e ele toda hora precisava de atenção, por isso que a gente acabou desmarcando, mas essa live ela ia ser quebrada em duas, né? Então hoje a gente juntou, a gente não perdeu nada, porque eu ia abordar um pouco com vocês em relação a tudo que a gente pode fazer para a gente conseguir sair, né, de uma forma mais positiva possível de um não num processo seletivo, que a gente sabe que isso é muito difícil. E aí eu já tinha conversado com o Danilo, ele conseguiu um sim essa semana, né, ele estava também trabalhando num outro lugar, tinha toda uma questão que a gente sabia que ele estava num lugar que o lugar que ele trabalhava já ia deixar, entre aspas, de existir, e ele estava procurando emprego, enfim, veio sim, e a gente com todo o histórico, a gente sabe que não é fácil, a gente conseguiu sim, eu já tinha conversado, falei, Danilo, participa com a gente da próxima live, porque é muito importante vocês também ouvirem de quem está no mesmo barco, né? Isso é muito legal. Eu tô aqui para ensinar vocês, para ajudar a melhor metodologia, mas também é muito bom a gente ouvir a experiência do nosso colega. Isso é de extrema importância. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Miranelli, sou enfermeira, já estou na enfermagem há aproximadamente 20 anos, na gestão de enfermagem há muito tempo também, e o meu grande propósito dentro do Modelo ADS é a gente trazer de uma forma muito mais tranquila o processo seletivo. Porque, de verdade, gente, quantas vezes eu vou para processo seletivo e você tem várias opções ali de pessoas, mas que no fundo, a gente... Boa noite, Sandra Valéria! Mas que no fundo, a gente acaba não conseguindo passar ninguém. Exatamente porque, às vezes, por algumas questões, nervosismo, não saber se colocar, a gente acaba não conseguindo admitir ninguém para aquela vaga. Então, é frustrante para quem está fazendo o processo seletivo, mas também é frustrante para o gestor, porque não é fácil a gente estar no setor assistencial, com o paciente para cuidar e ter buraco na escala. Isso não é fácil, gente. A gente como gestor de enfermagem, a gente como enfermeiro, muitas vezes você não consegue colocar a tua cabeça no travesseiro tranquila para você poder relaxar. Então, Danilo, seja muito bem-vindo hoje. Hoje a gente vai falar nesse ponto de como que a gente supera aí com o não. Então, fique à vontade, se você quiser contar um pouquinho de você, quanto tempo que você é formado, onde, não precisa falar o lugar, mas assim, o que você faz, então assim, em que área que você atua da enfermagem, e aí a gente vai conduzindo por aqui. E pessoal, fica à vontade, por favor, manda pra gente também comentários, manda pra gente perguntas, porque tanto eu quanto o Danilo a gente tá aqui para responder para vocês.
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Danilo, eu tenho 41 anos, sou formado há 1 ano e 5 meses, sou enfermeiro assistencial voltado aos cuidados paliativos. Que bacana, Dan. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, para quem não me conhece ainda por um tempo maior, eu vou falar para vocês que o meu primeiro processo seletivo da vida, eu tomei um não. E eu falo que foi um dos nãos mais traumáticos da minha vida, mas que esse não ele me fez pensar bastante sobre o que estava acontecendo. Então, assim, eu era estagiária, eu fazia estágio num hospital para conseguir pagar uma parte da minha faculdade. E eu era estagiária da diretora de enfermagem nessa época. E eu lembro que eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, quase que a minha graduação inteira ali. E aí eu lembro que ela sempre falava assim, Fernanda, qual área que você queria trabalhar? E meu sonho era trabalhar na UTI, era o que eu gostava na assistência. E aí eu falava, UTI, mas onde tiver vaga e tal. E aí apareceu um momento que eu fiz processo seletivo nesse hospital, tinha uma vaga de unidade de internação. E aí eu já tinha feito prova, tinha ido super bem, tinha feito entrevista com RH, dinâmica em grupo. E aí eu tava no meu último momento, que era entrevista com o gestor, quando do nada era uma salinha muito pequenininha, devia ter, sei lá, acho que mais ou menos de onde eu tava até a porta, devia ter uns 3 metros, 4 mais ou menos, ela era bem pequenininha. E aí eu lembro que ela abriu a porta, chamou a gestora e a menina do RH que estava ali e falou assim, em alto e bom tom, assim, falou, eu não quero que vocês contratem a Fernanda, porque a Fernanda é minha estagiária e as pessoas daqui do hospital vão achar que ela foi contratada por protecionismo meu. E aquilo foi, assim, horrível, porque primeiro que ela podia já ter barrado esse processo antes. Eu estava na última instância. Segundo, que ela poderia ter chamado do lado de fora e fechado a porta, né, e não ter feito isso na minha frente. Eu era uma menina de 21 anos, gente. Assim, a gente não tem maturidade, eu não sei vocês, gente, mas eu com 21 anos eu não tinha maturidade para isso. Depois de muito tempo, eu entendi que, primeiro que aquilo me deu uma força enorme, eu fui entender o que estava acontecendo. E aí é muito constrangedor isso mesmo, Nádia, foi horrível, assim. E pra gestora, eu tenho amizade com a gestora até hoje, e pra gestora foi horrível, assim, porque ela não sabia o que fazer, né? Assim, mas eu tirei força disso, e aí eu entendi que lá não era o lugar pra mim. Então, quando a gente fala assim, e eu já estava 2 anos e meio, e amava aquele lugar. Aí nesse final de semana passei na porta e você sente ainda aquele negócio, mas enfim, depois de 20 anos, né? Mas passou. E aí depois que eu fui entender também, porque assim, era um hospital que ele financiava o estudo para algumas pessoas, ele tinha financiado para vários técnicos de enfermagem que estavam se formando, enfermeiros também, eles não iam ter vaga o suficiente. Mas, independente de qualquer coisa, não precisava ter agido dessa forma. Então, eu falo para vocês que é muito difícil uma pessoa levantar a mão e falar assim, eu nunca passei por uma situação como essa, eu nunca passei por um não como esse. É muito difícil e cada vez mais isso vai se tornar comum, porque eu falo assim, quando eu me formei em enfermagem há 20 anos atrás, a gente quase não tinha a quantidade de faculdade de enfermagem que a gente tem hoje. O Brasil, ele é um dos países que mais tem formação em enfermagem do mundo. Tá? Quando a gente fala mundo, número de faculdades de enfermagem, o Brasil é um dos países que estão ali, ó, no top 1. O que a gente não está conseguindo nas Olimpíadas, a gente consegue em números de faculdade de enfermagem. Então, a competição vai estar cada vez maior. E aí, a gente precisa estar preparado. Então, é o que eu falo assim, dá para ser o melhor? Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. A gente tem que sempre buscar ser o nosso melhor. Mas dá para a gente estar na frente de pelo menos metade.
E aí é isso que a gente busca aqui. E eu queria, Danilo, que você contasse um pouquinho pra gente da tua trajetória, da tua história de processos seletivos e como que você vai, assim, no respirar fundo quando vem uma negativa ou quando simplesmente não vem a resposta, porque isso acaba sendo bem normal e eu sei que você passou por isso também. Sim. Bom, eu no processo, desde quando me formei na faculdade, em 2022, eu passei por 4 processos seletivos, até o SIM, né? E sempre com respostas negativas ou sem respostas. Eu acho que muitas vezes você acaba perdendo foco, você acaba perdendo até um pouco da sua autocredibilidade e infelizmente você deixa passar outras oportunidades por conta desse não. Entendi. E aí, assim, Dan, conta um pouquinho. Gente, aí eu tô chamando ele de Dan porque eu conheço o Danilo já há até um bom tempo. Posso falar que a irmã do Danilo, ela também já fez comigo o modelo ADS. E aí foi por isso que ele acabou vindo. Então, por isso que eu tenho um carinho bem grande. Porque é legal quando a gente vê que a gente entra na família, a gente entra na trajetória e o quanto as pessoas acreditam na gente, tá? Então isso é bacana. Então por isso que eu também tô aqui chamando ele de Dan, mas aí assim, aproveitando, Dan, conta um pouquinho assim, quanto mais a gente leva não, como que você sentia? Você tinha feedback dos processos seletivos? Você entendia por que você estava recebendo aquele não? Como que foi? Você tinha percepção do que você tinha de pontos positivos e pontos a melhorar? Não tinha. E muitas vezes também as respostas eram respostas automáticas, as respostas criadas por inteligência artificial, que eu acho que infelizmente é onde o enfermeiro acaba perdendo o gap de entrar em outras vagas, até de modo dele criar um aperfeiçoamento. Entendi. A Mel tá aqui perguntando, ó, Letícia colocou enfermeira sensacional, ó, Letícia trabalha com você? Trabalha comigo, ótima enfermeira. Legal, também. hein, Letícia? E a Mel tá perguntando se você nunca pensou em desistir. Muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? O não, quando ele se torna comum na rotina do enfermeiro que vai fazer prestar um processo seletivo, muitas vezes você questiona até o seu autoconhecimento. Você não se sente mais preparado para estar exercendo tal função. Entendi. A Sandra está perguntando a mesma coisa, Sandra Valéria. Já pensou em desistir por conta dos nãos, né, Sandra? E é engraçado, gente, que é o que eu mais acabo recebendo no modelo ADS, quando a gente faz, principalmente a primeira entrevista, que a gente vai conhecer um pouquinho vocês, as pessoas sempre falam assim, eu já estou pensando em desistir da enfermagem. E isso é muito triste, principalmente porque muitas pessoas nunca entraram na enfermagem. E aí quando você fala assim, eu não acredito mais na enfermagem, eu estou pensando em desistir da enfermagem, é triste. Porque se você nem entrou na enfermagem, como que você pensa em desistir dela? A gente está falando de barreiras de processo seletivo e não barreiras da enfermagem, da assistência, porque uma coisa é falar assim, olha gente, eu estou desacreditando da assistência, a formação não está legal, eu falo porque ontem eu reencontrei com uma enfermeira amiga nossa, já de muitos anos atrás, e ela falou assim, nossa, eu estava num hospital, ela já é aposentada, ela falou, Fernanda, eu estava num hospital que estava tão ruim o cuidado que eu saí. Ela falou assim, eu não queria compactuar com isso. Então aí eu falo para vocês, assim, essa pessoa naquele momento ela saiu por desistir daquela enfermagem dali. Ela falou, aquilo não é para mim. Mas quando vocês falam de vocês, gente, que vocês não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, não fala que vocês estão desistindo da enfermagem, porque isso não é desistir da enfermagem. É desistir de um processo que às vezes vocês não estão tendo retorno, mas que vocês precisam entender o porquê do não retorno, tá? E isso é muito importante. Deixa eu só voltar aqui. Casinha colocou, é muito difícil mesmo. São tantos não sabemos onde estamos errando, como podemos melhorar.
Nossa, Deb, as respostas automáticas são as piores, desanimam qualquer profissional. E a Sandra colocou, foi muito difícil você conseguir o primeiro emprego, Danilo? Conta um pouquinho para a Sandra Valéria aqui. Bom, Sandra, o primeiro emprego na enfermagem foi até que relativamente fácil, né? Porque considerando que um enfermeiro que se forma em dezembro de 2022, maio de 2023 já está contratado, é fácil. Foi até que um caminho fácil e rápido, né? Porém, até passar por esse sim, foram 2 processos seletivos. Tá, 2 processos seletivos. E aí, ó, a Silvia colocou que realmente essas respostas automáticas desanimam. Pessoal, pra gente colocar, a Mel tá escrevendo aqui, mas pra gente falar um pouquinho, gente, sobre o processo seletivo, muitas vezes o não é pessoal. Às vezes são outras coisas que eu escuto assim, o recrutador não foi com a minha cara. Gente, o recrutador não te conhece, tá? Então, cuidado também com a tua forma de julgar, ele não foi com a minha cara, porque assim, realmente ele não tem nem o porquê, ele acabou de te conhecer, são aqueles minutos. E conforme eu já falei para vocês, nos primeiros 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos que a gente está ali, é aquele momento que, na grande maioria das vezes, você sabe se a pessoa está se encaixando para a vaga ou não. Então, assim, também não vamos... A gente sabe que tem muitos recrutadores que não estão preparados, a gente sabe disso, como tem muito enfermeiro que também não, tá? Isso é uma questão profissional. Mas a gente também sabe que muitas vezes a nossa parte não foi totalmente feita. A gente não adaptou muito bem o nosso currículo para aquela vaga, a gente não se conheceu bem, às vezes a gente se candidatou para uma vaga que não tinha nada a ver com o nosso perfil, não é verdade? Assim, a gente já chegou a discutir bastante em relação a isso, aqui dentro do processo. Olha, aqui você vai melhor, aqui você vai, aqui talvez não dê. Ou às vezes, gente, assim, eu quero muito pronto-socorro. Eu cheguei a discutir isso bastante com o Danilo. Eu quero muito pronto-socorro. Tá bom, teu perfil não é o perfil que mais se encaixa ali pro PS. Você quer, a gente precisa adaptar. Você precisa estudar, você se adapta. Gente, a gente se adapta a tudo, né? Nós somos... Enfermeiro, ele é generalista, de uma certa forma. A gente consegue se adaptar, mas a gente precisa se conhecer, se estudar. Então, de novo, eu vou repetir o que eu sempre falo, porque tem sempre alguém novo, ou às vezes tem sempre pessoas que precisam de repetição mesmo para entender a importância. Mas a gente precisa estudar o lugar, até para vocês entenderem se esse lugar é o lugar para vocês. Vocês precisam estudar a vaga, entender se aquela vaga que está pedindo é o que vocês podem oferecer, porque senão vai chegar naquele momento que você vai entrar, você está na frente do recrutador e a primeira pergunta ele já vai entender que não bate, não dá match com aquilo, pronto, já era, né? Ele, assim, não adianta. E aí não é que ele não foi com a tua cara, é que você não é para aquela vaga. E é isso que a gente tem que entender. Deixa eu só ver aqui que as pessoas foram colocando. A Silvia colocou das respostas e a Mel falou qual foi a maior dificuldade que você teve no processo seletivo, na primeira aprovação e nessa de agora. Bom, na primeira aprovação foi a questão do nervosismo mesmo, de estar transicionando de uma área para outra. Eu fiquei muito tempo na informalidade, eu era motorista, então terminei a faculdade, fui me candidatar para as vagas. Então a primeira entrevista foi a pior parte eram as perguntas técnicas, até por não ter a experiência, né? E nessa segunda parte agora, já transicionando, mudando de empresa, né? As maiores dificuldades mesmo era muitas vezes o pouco caso que alguns entrevistadores eles também faziam nas perguntas, porque eles sabiam que você estava transicionando de uma unidade para outra, né? Porque a maioria dos processos que eu prestei foram processos internos. Entendi. E nessa aprovação de agora, e aí falando assim, deixa eu só ver aqui, a Edi colocou que você é uma exceção, parabéns. E a Cris, que também está com a gente no modelo, isso deveria ser assunto a ser discutido com o conselho, porque a preparação de contratação de um enfermeiro teria que ser desenvolvido na faculdade, preparado para entrar em campo. Cris, eu concordo em
totalmente o que você falou. Hoje em dia a gente discute muito. Eu posso falar que aqui de São Paulo, das faculdades que eu conheço, tem uma faculdade que eu vejo que prepara, principalmente porque ela prepara para absorver dentro do próprio hospital, tá? Ela absorve uma boa porcentagem dos enfermeiros que ela prepara. De resto, a gente não vê. Então, assim, hoje, falando de uma faculdade, e eu não estou nem falando só para processo seletivo, tá? Mas falando de uma faculdade que literalmente traga toda a questão socioemocional da pessoa, e a gente está falando, assim, de uma geração que entra muito em burnout, né? O burnout está cada dia mais em alta, e a gente não está falando de é modinha, nada disso, mas é algo que hoje a gente tem diagnóstico, talvez de coisas que aconteceram anteriormente que não. Mas hoje em dia a gente tem muito estímulo para isso, então é muito mais fácil você chegar a isso, é muita pressão, a questão de orientação para a meta está muito maior. Então é isso que eu falo, a gente sai da faculdade, às vezes para entrar na faculdade as escolas fazem testes vocacionais. Você tem cara de área da saúde, pode ser psicólogo, enfermeiro, aquele monte de coisa. E na hora que você sai da faculdade, ninguém te prepara, ou principalmente assim, olhando todo o teu perfil durante toda a tua faculdade, olha, Fernanda, você tem mais perfil para trabalhar com adulto, em terapia intensiva. A gente estava um pouco antes de entrar na live, a gente estava discutindo isso, assim, eu gosto de trabalhar com paciente assim, assado, dessa forma. Eu falei pro Danilo, na minha época da assistência eu gostava de paciente grave mesmo, entubado, na diálise. Quando ele começava a ficar bom, pra mim, assim, que ótimo que ele ficou bom, né, gente? Esse é o nosso propósito, mas não era o paciente que fazia, assim, sabe, eu borbulhar, assim, eu gostava daquela coisa bem assim. E tem gente que não, que gosta de paciente mais para conversar, unidade de internação. Eu não tinha muito perfil para trabalhar com crônico, supondo, igual ele, que já trabalha com um paciente mais a longa data. Eu gostava mesmo desse giro de terapia intensiva. E você não tem isso na faculdade, qual é o seu perfil? Então, assim, se eu gosto desse tipo de paciente, provavelmente está dentro do meu perfil comportamental também, né? Então, por que não estimular? Então, concordo, Cris, concordo que as faculdades, elas tinham que fazer isso e elas tinham que preparar a gente de uma forma melhor. A gente sai relativamente bem, não dá para falar que super bem, mas a gente sai relativamente bem preparado tecnicamente falando. Mas nessa parte comportamental tá bem falho mesmo, concordo isso. Então precisa ser preparado para entrevista. Deixa eu ver aqui, Edi colocou uma curiosidade. Já era técnico de enfermagem antes ou fez enfermagem sem fazer técnico? Então, Dan. Eu fiz enfermagem sem ser técnico. O Danilo, ele trabalhava na rua como motorista, né? E nesse meio de tempo fez faculdade de enfermagem, e um período da faculdade de enfermagem você trabalhava no hospital, mas na parte administrativa, né? Perfeitamente. Na parte administrativa, fez até um joinha. Na parte administrativa. Então não tinha o técnico antes, o que às vezes facilita a gente, né? E talvez, Edi, não sei se passou na sua cabeça, mas é outra crença que a gente tem em relação à idade. Ele se formou com 40 anos, né? A gente sabe que isso, a gente também acaba ficando com preconceito nosso mesmo, né? Poxa, 40 anos, né? Estamos juntos aqui, né? Todo mundo... Então a gente sabe o quanto a gente ainda tem muita lenha para queimar e muito gás para trabalhar, mas a gente sabe que isso acaba sendo um preconceito também. A Cris colocou, por que você não trabalha para que isso vire um conteúdo universitário? Quem sabe, Cris, no futuro? Esse é um grande intuito nosso também. Acho que sim, tem que ter sim, com certeza. Pelo menos da grande maioria das faculdades. Agora que eu tô vendo todas as mensagens aqui, gente. Então, assim, quando a gente fala de como burlar, a gente ainda vão perguntando, vão mandando mais questões aqui, tanto para mim quanto para o Danilo, mas o que a gente precisa é garantir a nossa segurança, tá? Então, como que, cada vez que vem um não, porque assim, pensa que quando a gente principalmente sai da faculdade, a gente sai com muito animado, né? Com muita expectativa. Então, a gente tá nesse nível aqui. Aí, a gente toma um não, a gente desce. Se a gente tem um feedback, ou se a gente consegue entender depois de um tempo o porquê do não, você começa
a trabalhar o porquê disso, né? E aí você começa a subir de novo. Agora, se toda vez a gente vai tomando não, sem saber, a gente vai cada vez mais ficando com a autoestima mais baixa. E esse é o grande risco. Então, quantas vezes a gente vê pessoas chegando, e aí eu falo como gestora, pessoas chegando para o processo seletivo, onde elas não conseguem mais olhar nos olhos, onde elas não acreditam mais nelas. E aí, gente, é muito difícil, porque eu não sei o motivo pelo qual você não acredita em você. E se você não acredita em você, como que eu, que não te conheço, vou acreditar em você e vou te contratar? Pensem também do outro lado. Então, por isso que a gente precisa sempre, o que eu sempre falo para vocês, que a gente precisa garantir a segurança de estar participando do processo certo. Pensem em todos os certos que a gente faz na medicação, no processo seletivo é igual. A gente tem vários certos, então a gente tem que ter o currículo certo, a busca de vagas certas, com as palavras-chave certas também. Aí eu tenho que fazer aquele preparo anterior certo, então eu tenho que estudar sobre o local, eu tenho que estudar sobre a vaga, eu tenho que pensar dentro daquela descrição de vaga como que eu contribuo para aquilo. E eu não estou falando em tarefa. Tá bom, eu vou fazer, eu tenho competência em fazer todas essas tarefas que estão descritas. Não, eu tenho competência e todo mundo que está participando também deve ter competência. Mas o que eu vou agregar mais? Que é isso que eu vou levar para lá. Tenho que estar sempre muito bem alinhado, a gente não combinou, mas estamos aqui de verde, e é isso, não importa, vamos estar com uma roupa que faz a gente bem, só cuidado com a roupa, né, porque tem pessoas que acabam exagerando. Falei pra vocês, já teve gente de roupa de academia, fazer processo seletivo de enfermeiro, não dá pra gente ficar. Então isso tudo a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está preparado nisso, quando eu conheço muito bem a instituição que eu estou fazendo o processo, quando eu entendo muito bem da vaga, quando eu me conheço muito bem e sei o quanto eu posso agregar e sei inclusive os meus pontos fracos, eu estou indo seguro para a vaga. E se eu não passar, significa que teve alguém mais seguro ou mais adequado para aquela vaga e não que eu pisei na bola. Porque é muito ruim. Aí cada vez que eu sinto que eu pisei na bola, eu decaio. E aí para eu voltar, acaba sendo muito, muito, muito pior. Deixa eu só ver aqui o que as meninas colocaram. As meninas não estou excluindo meninos, gente, por favor. A Edi colocou que vai explicar o porquê da pergunta. A Cris está com 51. A Josi, por que é tão difícil conseguir o primeiro emprego como enfermeira? Josi, depende do lugar que você está e depende do que a gente está procurando. A gente tem um mercado para enfermagem gigante. Às vezes as pessoas focam só numa vaga. Outro dia, até comentei com o Danilo. Falei, Danilo, e tal lugar? Ele falou assim, mas o que é? Falei, é um lugar de longa permanência. E que faz todo sentido para a vaga dele. Então, assim, às vezes, gente, o que falta para a gente é conhecer o mercado, conhecer os principais nomes, conhecer ter todo esse networking que eu tanto falo para vocês que a gente precisa buscar e conhecer. Às vezes a gente fica focado só num cantinho ali. Então é difícil, Josi? Eu não vou falar que não é difícil, a concorrência tá grande. Dependendo do lugar que você mora, a gente tem uma quantidade de pessoas por vaga muito grande. Por isso que a gente tem que estar pelo menos um passo à frente da metade. Se a gente tiver um passo atrás da metade, não adianta, tem gente demais na nossa frente. Por isso que a gente tem que estar sempre se preparando, tanto tecnicamente quanto comportamental. Tá? E a Cris, esquenta não, Josi, me formei em 2021 e até hoje estou na área. A Mel colocou, Danilo, como foi esse processo seletivo? Teve provas técnicas, dinâmica? O atual, Mel, é isso? Acho que é o atual, peraí. E entrevista com o gestor. Resuma, por favor, o seu processo. Então, conta pra gente como foi esse processo atual. Bom, o atual na verdade, foi uma indicação da minha gestão anterior. Ela comentou que tinha essa vaga, né? Isso, que tinha essa vaga, que precisava, que tinha uma certa urgência, uma certa necessidade. E então foi um bate-papo mais informal com a coordenadora de enfermagem, onde ela perguntou alguns conhecimentos técnicos, alguns conhecimentos teóricos e também algo voltado para soft skills, né? Pensando em uma clínica
uma clínica de cuidados psiquiátricos, né? Então ela fez algumas perguntas voltadas para minhas soft skills para ver se encaixava no perfil que ela buscava. Ótimo, ótimo. Então, Mel, é isso. Tem alguns locais, gente, ainda outro dia eu estava conversando com uma pessoa que fala assim, olha, Fernanda, eu sou de um estado e mudei para o outro, e no estado que eu trabalhava não tinha entrevista. Você passava na prova, você passava, assim, ou eles acabavam se norteando muito mais por nota, né? Não faziam uma entrevista robusta, assim, com perfil comportamental e tudo mais. E já tem outros estados que sim. Então, gente, tudo depende do local e tudo depende do local que a gente também está procurando. Às vezes em clínicas, como no caso, e é uma clínica muito bacana onde o Danilo vai trabalhar, mas nesses casos, às vezes a gente não tem esse processo seletivo tão longo, porque é um perfil muito direcionado. A gente ter pessoas com a expertise para essa área, supondo, é muito direcionado. A mesma coisa supondo uma clínica de diálise. Então, às vezes, você também não vai ter esses processos tão longos como um enfermeiro mais generalista de um hospital. Que aí, realmente, você tem uma quantidade de pessoas ali se candidatando muito grande. Então, você precisa garantir que realmente você está fazendo um processo seletivo que você consiga pegar todas as arestas ali naquele momento. Então, no caso dele, já teve naquele momento, ela já fez pergunta técnica, ela já sentiu a comportamental, então ela já fez meio que um combo ali naquele momento, tá? Deixa eu só ver aqui o que o Jairo colocou. Naquele processo que te falei, me mandaram mensagem falando de comparecer para uma entrevista. Quando chegou lá, não era entrevista, era uma prova técnica, cuja nota de corte era 7. Dependendo do hospital é 7, dependendo do hospital é 6, dependendo do hospital é 5, tá, gente? Mais ou menos, ele varia mais ou menos esse tanto. A gente precisa se preparar, e aí eu entendo que para a prova técnica a gente também tem um monte de coisa para estudar, mas tenta focar no que principalmente é exclusivo ou preferencial do enfermeiro, né? Diagnóstico de enfermagem, procedimento de enfermagem, processo de enfermagem, cálculo de medicação, não tem como, né? A gente somos o exemplo para a nossa equipe, e eu sei que às vezes é coisa demais, e sempre assim, estude pensando, gente, em qual que é o perfil dessa clínica, então, ou desse hospital. É um hospital cirúrgico, estude muito mais voltado ao processo cirúrgico. É um hospital que atende clínica psiquiátrica, então pensa um pouco mais no perfil psiquiátrico, quais são os diagnósticos. Hoje em dia, para quem trabalha no hospital JCI, gente, esse é um dos pontos que eles mais pedem. Então, a parte de acesso, você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar muito cuidado no quarto do paciente. É um paciente que internou por conta de uma tentativa de suicídio, você tem que tomar vários outros cuidados. Então, assim, isso é muito importante de vocês entenderem. Então, entenda o perfil também do hospital, inclusive para vocês estudarem para a prova, tá? Dentro do modelo ADS, a gente colocou assim, se eu não me engano, tem umas 80 perguntas ali técnicas, mas é claro, gente, a gente tem uma infinidade de perguntas ali pela frente, mas para vocês estudarem. A Mel agradeceu e falou que foi bem mais tranquilo. Parabéns pela aprovação. Obrigado, Mel. E a Dani também colocou parabéns. Pessoal, alguma outra pergunta para você? Porque eu tenho mais coisas aqui para ir perguntando para o Danilo. O que eu falei para vocês, gente, uma coisa que, para a gente manter a nossa confiança, a nossa motivação, a primeira coisa quando a gente recebe um não, é a gente pensar como que a gente foi no processo seletivo, tá? E aí eu não estou falando direcionado para ninguém, mas repensem. Às vezes a gente estava muito nervoso por alguma coisa que aconteceu em casa, às vezes a gente estava nervoso porque a gente achava que ia chegar atrasado, às vezes a gente não se preparou, às vezes a gente está doente, às vezes eu me preparei para um, não me preparei para o outro, então isso é muito importante. Ou às vezes realmente você teve uma pessoa que diferenciava de você ali e deu certo. Muitas vezes, gente, o que faz a pessoa entrar não é o conhecimento técnico, tá? São as soft skills. Essa é uma das principais. Então, quando eu falo para vocês das palavras-chave, nas palavras-chave da descrição de vaga, ali tem muitas skills. Então, isso é muito importante vocês verem. E é importante vocês verem se vocês se encaixam nela.
Não adianta ajustar o currículo e você não ser ajustado a isso. Eu tenho habilidades que o Danilo não tem, o Danilo tem habilidades que eu não tenho. E se a vaga precisar de mais habilidades que ele tem, não adianta, eu posso ter 20 anos de carreira, eu não vou entrar. Eu não vou. Boa noite, Fabi. Eu não vou entrar, tá? Então é isso que vocês também precisam entender. Então faça essa autoavaliação. Se às vezes é uma área que você quer muito e que você ainda não tem essa habilidade, então faça um plano de desenvolvimento individual, que é o que a gente fala, um PDI, de como que você vai se desenvolver, de você sair desse ponto para esse ponto. E se você não conseguir fazer isso sozinho, busque ajuda. Busque ajuda de uma mentoria, busque ajuda de um curso, faça alguma coisa. Então, isso é importante, porque se esse é o seu objetivo, você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. Senão, gente, quanto mais tempo você ficar fora, mais tempo você está perdendo ali em relação a isso. Então, é muito bom a gente investir, tá? Buscar feedback. Poxa, às vezes é bom você ligar, às vezes você acha que você foi super bem, você super se preparou. Poxa, Fernanda, fiz o modelo ADS, fiz tudo do jeito que você falou, fui super bem na entrevista, não deu certo. Pô, vamos ligar e perguntar, nossa, por quê? Por que não, né? Se puder me dar um feedback, recrutador, por favor, me conta o que aconteceu. Isso é importante também. E, gente, estabelecer metas realistas. Às vezes eu vejo, às vezes eu coloco, sei lá, alguma publicação, algum reels, alguma coisa, né? E aí tem pessoas que falam assim, meu sonho era trabalhar no Sírio-Libanês, meu sonho é trabalhar no Einstein. E eu não tô falando que a gente não tem que sonhar, e nem tô falando que isso é difícil de realizar, mas não foque só nisso, tá? E eu tô falando de excelentes hospitais, são hospitais de muito renome, mas não foca só nisso. Foca no que você precisa ser para quem sabe um dia você chegar lá e não ter lá como um grande foco, porque senão você vai sempre se decepcionar com as vagas que você está prestando, com os hospitais que você está trabalhando, então isso vai acabar sendo muito ruim também. A Cá colocou: quem foi técnico antes de se formar enfermeiro pode ser mais difícil de virar a chavinha? Em alguns casos sim, Cá, porque às vezes você não consegue entender a questão da liderança. Então, e isso a gente vê muito no enfermeiro hoje em dia, tá? Eu não sei como que tá a formação das faculdades, mas assim, é o quanto você se vê como líder da tua equipe. Às vezes você fala assim, você é o líder da sua equipe, o enfermeiro fala, não, eu não sou. Tem enfermeiro que tem medo da equipe técnica de enfermagem. Não, gente, vocês são líder. Eu não estou falando para mandar, mas é você que organiza a unidade, é você que organiza o cuidado, e você responde legalmente por isso. Porque se o cara fizer uma coisa muito ruim, você vai lá no conselho, você corre o risco de perder o teu conselho. Então, sim, você é o líder, liderança é muito importante. Então, às vezes a gente vê, sim, que tem muita gente que tem essa dificuldade de virar a chavinha, que acha que a diferença do técnico para o enfermeiro é simplesmente fazer questões administrativas. Foi muito bem colocado, viu, Cá? Atuei na prática como enfermeira na pandemia, mas fui contratada como técnica sempre, sendo observada e fazendo as atribuições. Porém, só chegavam os QIs. Bem, muito a experiência, graças a Deus não é a experiência que eu tenho. E a Nádia colocou: gostei da sua fala, o currículo deve ser adaptado a cada vaga. Como consigo desenvolver essa habilidade? Lendo a descrição da vaga, Nádia, lendo, entendendo o que ele está colocando ali. Gente, eu vou dar... Boa noite, Raquel. Quanto tempo? Vou dar um exemplo para vocês, porque eu quero ainda discutir algumas coisas aqui com o Danilo. E vocês estão bem participativos e eu estou bem gostando disso. Mas, vamos lá, vamos voltar. Danilo já está casado há quanto tempo? Você estava me contando? Vamos fazer 14 anos. 14 anos. A carta que você mandou para sua atual esposa e a carta que você mandava para suas namoradinhas lá de 15, 16 anos atrás, é a mesma carta? Não, com certeza. É isso, gente. Por que o currículo tem que ser igual? Vocês querem receber do namorado, marido de vocês, uma carta, um cartão no meio do buquê de flores, só arriscado o nome trocado pro nome de vocês? Então é isso que a gente faz no currículo.
cada um tem um perfil diferente, né? Eu sou uma pessoa extremamente sentimental, meu marido é extremamente racional e muitas vezes isso dá muito ruim, porque ele é daquele que assim, não sei se ele tá online, então tudo bem, gente, já tô com ele também há 18 anos, então tá bom. Mas às vezes assim, ele se preocupa em me dar um presente, mas pra mim, às vezes, o que mais me importa era ele escrever pra mim um cartão. É gostoso ganhar presente? É gostoso ganhar presente, mas, gente, às vezes você vai no aniversário, é obrigação você dar presente. Só que um cartão de você olhar, você achar que é a cara da pessoa, você escrever alguma coisa pra ela, isso é especial. Nem todo mundo te dá um cartão no presente, quando vocês fazem aniversário, mas o presente a grande maioria dá. Então é isso, gente, é a personalização. E quando você personaliza de acordo com aquela vaga, significa que você prestou atenção na vaga, significa que você entendeu a vaga. E se você entendeu a vaga, significa que você tem muito mais o perfil dela do que qualquer outra pessoa. Por isso que muitas vezes em live, às vezes eu abro algumas vagas de LinkedIn, do vagas e tudo mais, e eu leio para vocês. E muitas eu falo assim, gente, eu não passaria porque não é o meu perfil. Nessa daqui eu passaria, porque é o meu perfil. Então é exatamente isso, gente. Então, se a carta do marido, do namorado, a gente não usa a mesma, entre eles, espero eu, por que o currículo a gente tem que usar? Por que o currículo de um hospital é o mesmo do outro? Por que da vaga do centro cirúrgico é a mesma da vaga do PS, da mesma vaga da unidade de internação e só muda o objetivo? Enfermeiro, unidade de internação, enfermeiro... Gente, assim, a soft skills exigida, por mais que eu falei a comunicação e a empatia, que realmente todos têm que ter, mas assim, tomada de decisão rápida é algo que é muito mais exigido num enfermeiro de pronto-socorro do que, a pessoa estava falando 10 minutos aqui, do que de um enfermeiro de, sei lá, auditoria, de controle de infecção, onde eu fiquei durante muitos anos. É isso. Agora, um raciocínio, um enfermeiro de controle de infecção tem que ter. Extremamente criterioso. Tem que ser aquela pessoa ali, ó, que tem que ter um raciocínio na ponta da língua. Porque senão ele vai fazer uma estatística errada no hospital. E aí é o que representa ele na vigilância. Então é isso, gente. Então é por isso que a gente tem que saber muito, muito bem ler e aí conseguir colocar a tua experiência contando de uma forma muito mais bacana. Até mesmo a experiência do Danilo, quando ele trabalhou na área administrativa de um hospital, ou quando ele trabalhou no táxi, exemplo, o quanto isso pode contribuir. O Danilo no táxi e na área que ele trabalhou, ele servia muito bem o cliente. Então, trabalhar numa área onde ele consegue ter a percepção do que o cliente precisa, ele consegue ter este cuidado, é isso. É isso. E aí era isso que às vezes eu falo pra ele, será que PS realmente é a vaga, supondo pra você? Ele tá rindo porque ele sabe quantas vezes eu falei isso, provocando. Será que é? Não tô falando que você não tem competência, aliás, ele tirou notas altíssimas nas provas. Super competência técnica. E tem super competência em trabalhar lá. Mas vai ser aquele momento que depois que passar ele não vai gostar. Ele vai começar a procurar outro, porque ele vai ver que não é talvez o perfil dele, a não ser que ele se adapte, tá, gente? Então isso que é muito importante. Eu já vou terminar de ler, mas eu preciso, tá? Afinal, eu estou aqui com uma pessoa que eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu preciso que o Danilo conte um pouco pra gente, porque eu vi o Danilo antes e depois do processo seletivo. E assim, no antes, ele participou de alguns processos seletivos que ou vieram não, ou não vieram respostas. E aí eu posso falar para vocês, por isso que eu até chamei ele, assim, muito além do sim, mas era muito mais para ele contar para vocês um pouco como que ele fez para vencer o não, porque ele também passou por esse momento de um não, daquela putz, né? E aí, assim, aquele momento que você dá uma caída, assim. E por isso que eu falo pra vocês, assim, não saiam atirando para todos os lados, porque a chance de vocês não olharem muito bem a vaga e de não dar bom quando a gente sai atirando para todos os lados é muito grande. E quem tá nos grupos do Academia da Saúde sabe que teve um dia que ele falou assim, eu tirei a seleção
de algumas candidaturas que eu tinha feito. 27 candidaturas. Quando ele me falou, me deu até taquicardia. E de 27 candidaturas, porque eu sei que seriam 27 nãos. E aí são 27 passinhos que a gente dá para baixo. E aí, acho que o dia que ele veio falar do sim, na verdade, antes disso, quando ele falou do processo... Na verdade, quando ele falou de um processo seletivo antes que ele tinha feito, o nível de segurança e a forma que eu ouvi a voz do Danilo foi completamente diferente daquele Danilo que eu tinha visto antes. E é isso que faz a gente ficar bem. Então, assim, independente... É lógico que a gente sempre busca o sim, mas independente do resultado, quando ele saiu daquele outro processo seletivo que ele não teve resposta até hoje, ele saiu de uma forma assim, ele avaliou o outro candidato, porque ele fez entrevista, eram 2 candidatos, né, concorrendo à vaga. Ele avaliou outro candidato, ele conseguiu se enxergar, ele sabia a hora que ele podia falar, ele sabia... E aí é isso que deixa a gente muito satisfeita, porque assim, poxa, se der certo, deu, e não deu certo para ambos, porque ele falou que essa vaga continua aberta, e agora ele conseguiu uma outra, mas independente disso, ele saiu de lá tendo a certeza de que os 50% dele ele deu ali. E é isso que é bacana. Então, assim, Danilo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é esses nãos, e aí como que você conseguiu se preparar e se sentiu mais confiante nos outros processos que você acabou fazendo? Olha, sinceramente falando, eu acho que antes do modelo ADS, né, os nãos eu recebia de um aspecto muito negativo, aonde eu tinha uma visão que eu não dava certo para aquela determinada vaga ou para aquela determinada profissão. E aí eu fui entendendo com os processos, com o passo a passo, que o não, na verdade, é uma construção do que aonde você pecou e aonde você acertou. Então você foca nos seus erros e o que está dando certo você mantém, né? Experiências traumáticas acontecem, mas elas acontecem para edificar o profissional. As experiências que eu recebi não, ou as que eu nem recebi resposta, como ainda estou aguardando uma, né? Infelizmente elas vêm de uma forma inesperada e muitas vezes aonde você está fragilizado naquele determinado momento. E aí você vai para um próximo processo seletivo mais para baixo do que você mais para baixo. E até quando eu fui para esse processo seletivo que teve o sim, eu estava aguardando essa vaga que eu estou aguardando até agora, que foi a vaga que nós conversamos voltada ao PS. E você ter que se auto-reconstruir para você entrar numa nova jornada e num outro processo, às vezes é muito difícil. Mas um dos termos que a gente usa bastante no curso, no modelo ADS, que você fala até da questão da experiência, é a questão da resiliência. E o não, ele ajuda você a construir a sua resiliência também. Também. Às vezes ele te ensina mais do que o sim naquele momento. Perfeitamente. E o que quando a gente trabalhou o autoconhecimento, que a gente fez o DISC, que traçou seu perfil, o que isso te trouxe de diferente pro processo seletivo que você fez depois de ter todas as suas características mapeadas, na verdade? Olha, eu acho que o DISC foi um norteador. O DISC ele mostrou que eu tenho as características, que eu tenho dos 4 quadrantes, eu tenho 25% de cada um. Então quer dizer que eu tenho que eu tenho um equilíbrio. Ao mesmo tempo que me preocupa, ao mesmo tempo me motiva, porque sei que eu consigo transicionar nos 4 pontos, né? Todo mundo, gente, para quem não conhece o DISC, que é o que a gente usa como perfil comportamental, todo mundo tem um pouquinho dos 4 perfis, tá? Mas tem pessoas que têm mais acentuados um ou outro. O que a gente tem ali, tá? Vou falar supondo eu sou mais influente, mas eu tenho pouquíssima diferença do meu segundo, que é dominante. Eu tenho todo esse perfil educativo, comunicativo, isso é muito do influente. Quando eu estou numa situação de estresse, o meu influente, eu não sei para onde ele vai. Eu sei que ele não fica comigo. E quem me domina é o meu dominante. E aí, por que a gente trabalha isso? Porque a gente, no momento que a gente está no processo seletivo, por mais seguro que nós estejamos, a gente está nervoso.
E é muito normal o que a gente tem de mais natural dar uma sumida naquela hora. E aí o que vem na sequência é o que a gente às vezes tem no momento de estresse. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, conheça o marido, a mulher depois do casamento, porque você tá ali junto, convivendo, aí de repente você fala uma coisa, a pessoa já te dá aquela patada. É isso, gente. Só que numa situação de estresse, onde o recrutador te faz uma pergunta que você não tem ideia da resposta, às vezes você acaba mostrando realmente o teu perfil no momento de aperto. Então, o mais importante dentro de ter o autoconhecimento é você saber qual é o seu perfil que vem ali, tanto o que te domina quanto o que vem na sequência. Porque às vezes numa situação de estresse é aquele momento que realmente ele acaba aparecendo ali. E você acaba meio que perdendo a estribeira, tá? Então, ou não sabe direito o que fazer. Então, é isso. Então, isso foi importante para você? Foi, bastante. Bastante. Também o Ikigai foi bastante importante, né? O Ikigai ajudou bastante até a nortear, né? A nortear. O Ikigai a gente vê muito propósito. Então, sabe aquela pergunta, por que você escolheu a enfermagem? É exatamente isso. Não adianta falar que você escolheu a enfermagem, você cuidou da tua avó. Eu estava falando pro Danilo um pouquinho antes também de começar. Eu gosto muito da área da saúde. Quando eu era criança, eu tinha 3 primos extremamente doentes. Eles morreram criança. E eu sempre via hospital, porque eu não tenho ninguém da área da saúde na minha família. Só que eu não posso falar que eu fiz enfermagem por causa disso. Não, talvez isso me despertou. Mas hoje eu sou enfermeira porque realmente eu adoro o cuidado, eu acredito no cuidado, eu no momento mais fragilizado do paciente, eu acredito no cuidado pautado no conhecimento, na educação. Então, assim, eu estou constantemente me atualizando porque eu quero dar o melhor, porque eu quero ser o melhor também. Então, é isso, tá, gente? É exatamente isso. Então, o Ikigai é isso. Então, a gente até trouxe o Ikigai porque a gente tem pessoas de RH que nos apoiam, né? Todo mundo sabe. E é de um grande hospital, de um desses que eu citei aí, que as pessoas falam que querem bastante trabalhar, e que ela fala, eu faço entrevista, o enfermeiro não sabe responder por que ele escolheu a enfermagem. E aí, Danilo, esse é um presente da Academia da Saúde e a gente quer realmente fazer isso com todo mundo que está no modelo ADS, que a gente conseguiu ajudar dentro do modelo ADS, mas que depois você vá para casa e... Eu sei que é pouquinho, né, porque não dá para ninguém se embebedar, mas que você comemore com a tua família, comemore com a tua esposa. Afinal, segunda-feira é um novo dia. Novo dia. É um novo dia. Danilo começa segunda-feira no novo emprego. E vou falar que é um emprego que ele vai ganhar um bom tanto a mais do que ele ganhava. Então está sendo um baita upgrade. Pensar que ele estava com a corda no pescoço porque ele sabia que a partir do dia 31 de julho, hoje, ele não teria mais emprego, né? Porque o lugar fecharia as portas. E ele não sabia o que ia ser dele a partir de 1º de agosto. E assim, uma semana antes disso acontecer, ele teve toda essa reviravolta na vida. E a gente está muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo com isso. E esse é o nosso grande propósito, gente, na Academia da Saúde. Quando a gente fala assim, o enfermeiro, a enfermagem se apunhala, a enfermagem é fraca e tudo isso, a gente precisa se ajudar, gente. O que vocês tiverem de melhor como enfermeiro, olha para o lado, porque a gente tem sempre um outro enfermeiro que a gente precisa se apoiar. Não adianta, a gente não vai conseguir brigar pelas 30 horas, a gente não vai conseguir brigar pelo piso salarial se a gente for fraco. Não adianta só fazer movimento, gente. A gente precisa se fortalecer como enfermagem, a gente precisa mostrar o nosso poder e a nossa força. Então é isso, Danilo, parabéns. A gente está muito feliz mesmo. Eu que agradeço. A gente sabe o quanto a tua mensagem do seu sim, o quanto fez bem pra gente. Eu tenho certeza que fez muito bem pra você e pra tua família, mas você não tem ideia do quanto bem você também fez pra gente. Eu agradeço a Academia da Saúde, agradeço a todos que estão à minha volta. Agradeço meus colegas de trabalho que estão aí também me apoiando, agradeço a minha esposa, a minha irmã, mas eu falo que
o curso em si ele foi um norteador e me ajudou bastante, me ajudou a ter autoconfiança, me ajudou a ter o autocontrole saber ter resiliência quando receber um não. O não é o fim do mundo, gente. O não é o acabou, e sim o vamos mudar o rumo para chegar no objetivo que é o contratado. Isso mesmo. E aí, para quem teve experiência, tipo a Edi, que falou assim, esse lugar só entra com indicação, Edi, esse não é o normal, tá? Da maioria das instituições, posso te garantir, principalmente quando a gente fala de cargo assistencial. Mas, se você teve essa experiência, pensa da seguinte forma, esse lugar não é para você. Então, todo mundo que trabalha comigo sabe que eu costumo falar assim, nem sempre não é a gente que não veste a camisa da empresa, às vezes a camisa da empresa não serve para nós. E a gente precisa olhar e entender onde está a nossa camisa, tá? E é focar nisso. Por isso que atirar para todos os lados não é o melhor. Junte realmente a sua experiência nisso. Teve alguém ali que me perguntou, será que eu devo ter uns 4 modelos de currículo? Não, seu currículo tem que se adaptar a cada vaga, tá? Até porque você pode ter aquelas mesmas experiências, mas sendo contadas de forma diferente, tá? Irmã falando que tem muito orgulho de você. E eu tenho muito dela, ela é uma fonte de inspiração para mim. Gente, 2 enfermeiros na família, olha pela madrugada, hein? Imagina que o papo do almoço de domingo. Gente, um beijo para vocês, até semana que vem. Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço vocês. A gente está muito feliz e muito obrigada para todo mundo por vocês terem ficado com a gente até agora, gente. Boa noite, tudo de bom para vocês.